vamos lá, deixa o seu like, se inscreve aí, mande sua pergunta também. Massa, ele vai de dobra de laterais, diz o André Moraes. O Julianderson está dizendo que é o Correia. Que mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Fernando Del Cantão está dizendo que o ataque vai ter Flaco Lopes e Rony. Vamos, vocês não são mestres de táticas e entendem muito de futebol? Escalem aí o Palmeiras, cara. Eu vou ler aqui. Vamos lá, escala aí o Palmeiras, participe conosco. Avise a todos que durante as Olimpíadas nossa live começa mais cedo, beleza? Fala aí, meu. 4 da tarde, não é isso, Lavier? Isso aí, 4 da tarde. Eu falei outro horário? Não, falei 4 também, né? Não, eu estava complementando. Muito A bem, informação. muito bem. Tá certo, meu assessor para assuntos aleatórios, Danilo Lavieri. Bom, vamos lá. Falamos da lesão do Estevão, a gente já falou da bronca do Abel no vestiário, se o Caio Paulista pode ser um cara para jogar amanhã, qual o provável time para encarar o Flamengo, o Abel deve ou não mudar o esquema tático, qual a gravidade da lesão do Estevão, e aí a gente entra para o tema preferido. Olha, eu sou meio velho de arquibancada, é, e no meu tempo, 1, 2, 3, o Corinthians é freguês. Era isso que eu ouvia na arquibancada, certo? Era um grito, um jeito um pouco mais, diria, juvenil, né? Mais puro de falar do tempo em que, quando o Ademir da Guia jogou futebol, o Corinthians não ganhou absolutamente nada. Então era essa, 1, 2, 3, o Corinthians é freguês e pegou. Agora, vem cá, o Palmeiras não vence um carioca no Maracanã desde 2017 e a freguesia para o Flamengo é gigante, hein, Latifi? É culpa sua, viu, filho? Pois é, Massini. Palmeiras não ganha de um carioca, né? De um time carioca no Maracanã desde 2017. E foi um jogo que foi até emblemático, porque o autor do gol foi o Egídio. Lembra o pezinho esquerdo ficava balançando toda vez antes de cruzar, de bater na bola. Ele acertou um chutaço. Foi um golaço do Palmeiras. E foi só, né? Depois o Palmeiras tem a boa lembrança lá no Maracanã, que é o gol do Breno Lopes, mas foi contra o Santos, né? O recorte é só com clubes cariocas. Ó, E assim, mas vamos ser bem sincero, o eu Palmeiras tenho não aqui no precisa. tênis, cravado Aí, no ó, tênis. Olha aqui, ó. Amigo, tá pensando o quê? Tem aqui Maraca e tenho aqui o menino maluquinho, rapaz. Ó, o menino maluquinho. Lembra disso? Lá. Pois é. Eu tenho uma história legal para contar desse Palmeiras e Flamengo aí. Eu estava na arquibancada, fui assistir o jogo, ainda meu canal Raiz estava engatinhando, não consegui credenciamento, nada. A gente saiu aqui de São Paulo, pegamos um avião até Porto Alegre e de lá uma van até Montevidéu. Chegamos lá em Montevidéu no, no, no sábado, 9 horas da manhã e tal, beleza. Fui para o jogo, estava ali assistindo o jogo, acabou o tempo normal, fui no banheiro. Quando eu fui ao banheiro, aquela fila de palmeirenses derrotados, né? Já era, acabou, que não sei o quê, biriri, bororó. E demorou um pouquinho para eu voltar. Quando eu volto, cara, a imagem, quando eu entro no centenário, é o Daverson com a bola e o goleiro. A pergunta que eu faço para vocês, Latif, o que você pensou nessa hora? ferrou. E você, Lavieri? Eu vou te falar que eu tinha brincado com os amigos que se o Davidson fizesse o gol do título, eu ia descolorir o cabelo. Então, quando o Davidson saiu cara a cara, eu pensei, meu amigo, já preparei a tinta, Macido. É, pois é, quando ele sai cara a cara e eu volto para o centenário, eu falo, desculpa por tudo, só isso. Eu falei isso, me desculpa por tudo. Aí ele faz o gol. Quando ele faz o gol, eu viro e jogo para o alto uma senhora que estava com um tabuleiro de churros. E aí, cara, foi churros para todo lado. O que eu encontrei de palmeirense
naquela arquibancada, andando com aquele vento, né? Tava um vento danado. Foi um negócio maravilhoso. Não dá para esquecer, de fato, não dá para esquecer 2021. Mas o fato é que não ganhamos de um time carioca no Maracanã desde 2017. O técnico do Palmeiras, ele já quebrou alguns tabus. Então vamos lá. Tabus que o Abel Ferreira quebrou no Palmeiras, tabus estaduais. Venceu o São Paulo no Morumbi pelo Paulista depois de 25 anos. Venceu o São Paulo em uma final de Paulista depois de 30 anos. Fez o Palmeiras vencer um Paulista sem ter Vanderlei Luxemburgo como técnico depois de 46 anos. Venceu o Coritiba no Couto Pereira pelo Brasileirão depois de 33 anos. Venceu o Ceará fora de casa depois de 24 anos. Venceu o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileiro depois de 12 anos. Venceu o Internacional no Beira-Rio depois de 5 anos. Cara, essa vitória contra o Internacional no Beira-Rio é um negócio espetacular. Tem mais, ó, tabus que o Abel quebrou, continentais. Eliminou o São Paulo pela primeira vez em mata-mata de Libertadores, fez um clube voltar a ser bicampeão seguido de Libertadores depois de 20 anos, fez um clube brasileiro chegar a 4 semifinais seguidas de Libertadores depois de 58 anos, senhores. Eu não sei, vocês acham que tudo isso é pouco ou o que vocês pensam a respeito desta freguesia do Palmeiras com relação principalmente ao Flamengo? Porque o Palmeiras não ganha do Flamengo, mas rapaz, vou contar para vocês, fizemos até a conta aqui, né, Lavério? O Palmeiras não ganha do Flamengo há quase 7 anos, no Allianz Parque, não é isso? É muita freguesia, cara. Opa, pra mim. Cara, é É. assim. É uma freguesia. Quando a gente pensa, se vem alguém de fora do planeta Terra, fala, e aí, quem que estão os caras dominando aqui? Você fala Palmeiras e Flamengo. Aí o cara fala, deixa eu ver o confronto entre eles. Ele vai olhar e vai falar, como assim? Como assim são os dois dominando? Só dá Flamengo nisso aqui. Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã desde 2017. Palmeiras não ganha Palmeiras não ganha do Flamengo dentro da sua própria casa desde 2017. Qual que é a grande questão? O Palmeiras conseguiu títulos mesmo sem ganhar do Flamengo. E quando ganhou do Flamengo foi fora do Allianz Parque ou fora do Maracanã, em Brasília e em Montevidéu. Então, é algo assim realmente, eu acho grande, é uma vantagem grande para o Flamengo nesse confronto, nesse momento que a gente vive de rivalidade alta entre os dois. Qual é a grande questão? A questão é que é mata-mata de novo. Então o Palmeiras tenta aprontar. A diferença é que os outros mata-mata foram disputados fora de São Paulo ou fora do Rio de Janeiro. Desta vez vai ser um mata-mata disputado em São Paulo e no Rio. Então vai juntar um tabu, que é o Flamengo não eliminar o Palmeiras em mata-mata, com outro tabu. O Palmeiras não ganha em São Paulo e não ganha no Rio. É um jogo, assim, realmente daquele jeitinho que o palmeirense de 20 anos, quando o Flávio ainda não era nascido, eu já nem ia para o estádio, mas assim, já estava entregando as pontas, já falava, já era, perdemos e tal. O palmeirense de hoje, ele entra derrotado, mas com aquele fundinho de esperança, porque o Palmeiras apronta uma dessas nos últimos anos, né? Então, realmente, para mim é meio assustador, realmente, essa vantagem que tem o Flamengo no confronto direto, diante desse equilíbrio que tem de títulos, dessa disputa entre Não, eles. mas, O ô Abel Danilo, nunca venceu o Flamengo, né? então, o Abel também nunca venceu o Flamengo, tem freguesia em casa, fora de casa, mas dá para entender o motivo disso, cara? Ou é aleatório? Qual o motivo disso? Porque Ah, nesse meio do caminho, o Flamengo tomou virada do Fluminense, o Flamengo sim. passou o ano passado inteiro sem ganhar nada. Não é que as coisas nesses últimos 4 anos foram só maravilhosas para o Flamengo, né? Senão a gente fica de um Sim. tamanho tão nanico que é melhor não jogar amanhã. Não, mas Mas vem cá, fala. justamente essa é a coisa meio mística, eu acho, Massini, porque como você disse, não é que o Flamengo tá deitando em cima de todo mundo, não. O Flamengo tá sofrendo em outros cantos, ficou um ano sem ganhar nada, demitiu não sei quantos técnicos, não é que o Flamengo tá liso,
Mas a gente vai lembrar, o Flamengo demitiu o Felipão, o Flamengo demitiu o Mano e o Matos, o Flamengo tem várias dessas questões. E aí eu acho que entra num lado meio aleatório, por quê? Porque nessa trajetória, a gente coloca até jogo da Covid, quando o Flamengo veio para São Paulo com 20 desfalques e conseguiu segurar o empate. O Palmeiras foi campeão ano passado, foi no Maracanã e tomou 3. Então, por isso que eu acho que é mais místico do que eu, aqui, tentando olhar tudo, não consigo achar uma explicação do porquê o Palmeiras perde tanto para o Flamengo. Não sei vocês, mas para mim entra mais na mística daquela história de que que tem aqui em São Paulo, no trio de ferro, que é o Palmeiras elimina o Corinthians elimina o São Paulo e o São Paulo elimina o Palmeiras, e muitas vezes, independentemente da fase, a gente não sabe explicar o porquê. Eu tô vendo isso, eu não sei se vocês têm alguma explicação. Eu não consigo olhar, ver a explicação do porquê o Flamengo ganha tanto do Palmeiras nos últimos anos. Então, a última vez, Latifi... Fala, filho. Não, era só para falar algo rápido sobre. É curioso isso, né? Porque apesar de recentemente o Flamengo ter esses tabus contra o Palmeiras, se você perguntar para um flamenguista se ele preferia ter esses tabus ou ter vencido o jogo de 2021, ele preferia ter vencido o jogo de 2021. Exato. Então, eu sinto que esse tabu que o Flamengo colocou nesses últimos anos meio que é muito pequeno perto do resultado final, né, que a gente olha assim, porque o Palmeiras ganhou a Supercopa em cima do Flamengo, ganhou a Libertadores em cima do Flamengo, então por exemplo, quando tomou 3 do Flamengo no Maracanã, foi campeão brasileiro. Então, os jogos que o Palmeiras acaba perdendo ou não vencendo o Flamengo, eles interferem muito pouco na conta final, né, disso tudo. Então é por isso que a gente não consegue explicar o porquê, mas realmente aconteceu, o Palmeiras ganhou quando precisava ganhar e o Flamengo empata ou ganha do Palmeiras nessas duas questões, né? É curioso isso mesmo. E no Allianz são os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, 5 empates e 2 vitórias do Flamengo, né? No Maracanã, 13 jogos, 8 derrotas e 5 empates, não só contra o Flamengo, mas contra o Fluminense também, está aí misturado. O Fluminense, olha, o Abel sofre com alguns técnicos, né? Ele sofre com o Fernando Diniz, sofreu. Foram 5 vitórias do Fluminense, 2 empates, né? E o Vasco teve também um empate 2-2 na primeira rodada de 2023. O Palmeiras não ganha no Maracanã desde 1951, quer dizer, estou brincando. 24 de setembro de 2017, gol do Egídio, e o Palmeiras ganhou do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, e um golaço do Egídio, um dos raros gols bonitos, maravilhosos do Egídio, foi um golaço aquele. Bom, por que o Abel é freguês do Carpini, do Diniz e daquele que está comandando o Flamengo na ocasião? Essa é uma boa pergunta, cara. Tem alguma ideia, Lati? Por que o Abel sofre tanto com o Carpini também, cara? Cara, é difícil, né? Porque, por exemplo, o Carpini venceu o Abel com a Inter de Limeira, agora com o Vitória, com o São Paulo, por onde o Carpini passou, ganhou do Abel. Cara, é muito difícil buscar uma explicação para isso, mas o Carpini já se firmou, né, entre um dos algozes aí da era Abel Ferreira. Acho que o Abel ele deve pensar que aquilo que ele sempre fala nas coletivas, né, que todo mundo quer derrubar ele, né? Então ele deve pensar que os caras trabalham ainda mais para quando é um jogo contra o Palmeiras, né? É muito curioso mesmo. O Carpini, o 2-0 do Vitória, assim, acho que desses todos foi muito improvável, assim. O Palmeiras irreconhecível. Acho que até agora não desceu, viu, Massini, esse jogo que o Palmeiras fez no final de semana. Isso aí não. E contra o Fluminense também foi muito ruim. Vocês, dá para fazer? Essa é uma pergunta boa, quero a sua opinião, você que está deixando, inclusive, a sua escalação aqui, ó. Tem uma escala, o Pedro escalou aqui o Everton, Mike, Gomes, Murilo, Vanderlan, Zé, Aníbal Veiga, Felipe Anderson, Rony e Flaco. E ele bota entre, eu acho legal,
ele destaca: o Rony é um volante jogando de atacante. O Frost está dizendo o seguinte: 4-3-3. Falso 9, o Everton, Gomes, Murilo e Caio Paulista. Tá faltando. O Giai, Aníbal, Veiga, Rios, Lázaro, Felipe Anderson, e Dudu, certo? A escalação do Frost. O que mais? Tem mais alguma escalação por aqui? O Thiago, olha lá, o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson, Flaco Lopes, e o Abel não vai inventar na escalação, segundo o Thiago. E essa é a pergunta que eu fiz aí, filho. Quem é, meu querido? O Flamengo agora é tão favorito para os dois jogos como era antes da final da Libertadores de 2021? O Latifi já sinaliza que não. Cara, a gente lembra de 2021? Será que a gente lembra mesmo? O Palmeiras perdeu do Defensa e Justiça, perdeu uma final do São Paulo no estadual, perdeu uma Copa Super dessas aí para o Flamengo, né? Foi eliminado pelo CRB. Às vezes a gente esquece. Na Copa do Brasil, na Libertadores estava indo, foi até a final, e no Brasileiro estava ali, né? Na maresia. Então, se a gente for olhar, isso é uma boa pergunta. Aquele momento é pior que esse, Olavier? Eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras chegou na final da Libertadores pior do que chega agora, por motivos diferentes, né? A gente chega, quando a gente olha aquela temporada, a gente olha e era o final da temporada. Então, como você bem disse, o Palmeiras já tinha ali todos os resultados de Copa do Brasil, já sabia mais ou menos o que ia acontecer no Brasileirão. O Palmeiras demorou um mês para jogar, então ele já joga o Brasileirão condicionado a fazer um planejamento para chegar na final da Libertadores de uma forma diferente. Agora o Palmeiras vem de 2 jogos ruins, mas que antes disso estava bem, né? Estava venceu bem o Cruzeiro, por exemplo, que enfiou 3 no Botafogo agora. Então o Palmeiras tem mais ao que se agarrar agora do que tinha naquela época. Eu lembro de a sensação daquela época era que ia ser, assim, realmente um jogo bem tranquilo para o Flamengo. E assim, a gente vai lembrar, a gente lembra hoje que o Palmeiras foi campeão, da bola do Daverson, mas o Flamengo teve chances também, o Everton fez defesas, o Michael perdeu um gol que, pelo amor de Deus, se fosse no Palmeiras, esse Michael ia ser lembrado até hoje se perde um gol daquele jeito. Então eu acho que o Palmeiras chega agora melhor do que chegou o Palmeiras de 2021 para a final. E a minha dúvida eu acho que hoje o Flamengo, apesar de jogar não tá jogando tão bem, tão bonito, mas é um time mais organizado do que era com o Renato Gaúcho. E aí, ô Latif, me conta. Para mim, este Flamengo é mais forte que aquele, mais organizado, melhor, assim como eu acho que o Palmeiras hoje está mais forte em termos de elenco que aquele. O momento é ruim, vem de derrota, aí o torcedor já enfia o buraco, a cabeça na areia, né? E não quer sair de lá de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá, fala aí, Latif, o que você acha? Eu não acho que é tão favorito. Assim, é que na época o Flamengo estava vencendo seus jogos de goleada, né? Teve um jogo contra o Chapecoense, que foi 4-5-0. O time estava vencendo bem. Aí o Palmeiras teve um jogo contra o Fortaleza, que era para ser o último dos titulares, e aí o Everton e o Gomes brigaram no Castelão. Então tinha essas coisas, e eu acho que o time do Flamengo. Como eu já falei, né? Mas você perguntou: o Flamengo tá jogando bem. Eu não acho que o Flamengo esteja no seu melhor. O Palmeiras, apesar de estar mal, tem um time muito competitivo. São resultados que realmente assustam, né? 2 times que estavam no Z4, mas é tudo diferente, né? Amanhã, em 5 minutos de jogo, pode acontecer alguma coisa que muda todo o contexto, mas acho que o Palmeiras tem tudo para fazer um grande duelo e empatar, porque não vencer também. Não vejo o Flamengo com todo esse favoritismo. Eu fui olhar aqui, Massa, o histórico. O Hum, Flamengo tinha 9 jogos sem perder para pegar o Palmeiras na final da Libertadores em 2021. Um mês de invencibilidade nesses 9 meses. E o Palmeiras, quando chegou para enfrentar o Flamengo em 2021,
tinha empatado com o Atlético Mineiro um jogo antes e perdido de Fortaleza, São Paulo e Fluminense. Só essa É. sequenciazinha aí. Então, eu Não, acho que a gente fora o histórico do ano, né? Fora o sim, histórico do fora o ano. histórico do ano. Então, eu Isso. acho que tem Então, essa questão, a impressão para mim que 2021 era mais. O buraco para enfiar a cabeça tinha que ser mais fundo em 2021. Assim.